Olá, olá, meus queridos alunos. Estamos aqui então para tratar mais um pedacinho de Registro Civil das Pessoas Naturais. Falarei com vocês a respeito da seção 2 do provimento 63 de 14 de novembro de 2017. Saiu um pouquinho depois desse provimento da publicação do edital e como a VUNESP já se manifestou, falando que pode sim ser cobradas as alterações pós-edital, então a gente vai trabalhar essa aqui, que é uma alteraçãozinha bem pequenininha, tá? Um vídeo bem mais rápido, mas muito rico também, né? Reconheceu aqui uma função maravilhosa aos registradores civis de pessoas naturais aqui na possibilidade do reconhecimento da paternidade socioafetiva diretamente no registro civil das pessoas naturais. Pessoal, isso aqui, tá? Esse provimento ele veio muito embasado na mesma sistemática no entendimento do provimento 16 do CNJ, que é o reconhecimento espontâneo de paternidade biológica. Então esse provimento aqui ele veio para trazer a possibilidade do reconhecimento de paternidade socioafetiva. Já uma crítica inicial aqui ao próprio título da sessão, né? Acho que seria o mais comum deles utilizarem aqui, da filiação socioafetiva, né? E não só paternidade, que poderia restringir somente ao pai. Tanto que no decorrer do provimento todo eles citam, né? Paternidade e maternidade. Paternidade e maternidade poderia já ser simplificado na filiação. Artigo 10º do provimento começa aqui falando que o reconhecimento voluntário, tá? O principal item é isso, não é um reconhecimento forçado, da paternidade ou maternidade socioafetiva de pessoa de qualquer idade será autorizado perante os oficiais de civil das pessoas naturais, ou seja, é voluntário, pode ser tanto do reconhecimento do pai como da mãe socioafetivo e uma criança ou pessoa de qualquer idade, pode ser menor de idade, menor de 12 anos, maior de 12 anos, maior de 18 anos, assim ilimitadamente, desde que tenha ali esses 16 anos de diferença, né, entre o reconhecido e o requerente, que aqui a gente vai ver logo na sequência lá no parágrafo 4º desse mesmo artigo. Parágrafo 1º, reconhecimento voluntário de paternidade e maternidade será irrevogável, somente podendo ser desconstituído pela via judicial nas hipóteses de vício de vontade, fraude ou simulação. Pessoal, teve um comunicado inclusive da ARPEM Brasil, tá, nesse sentido, falando que os reconhecimentos lá, tudo bem que não era competência da ARPEM tratar disso, tá, é uma questão já de cunho judicial para regulamentar isso, mas foi muito bem pontuado pela ARPEM nesse sentido, de que o reconhecimento de socioafetivo realizado por documento particular, por testamento, qualquer outra hipótese, ele é irrevogável, né? Então, assim como a gente já tem a disciplina do reconhecimento de paternidade biológica, né, ser irrevogável em qualquer aspecto, aqui o da socioafetiva também segue o mesmo rito. Isso deixa bem claro, tá, pessoal, que o CNJ, na verdade, ele não criou uma modalidade nova, vamos dizer assim, exclusiva, independente de reconhecimento de filiação. Na verdade, está equiparando a filiação socioafetiva biológica por questões constitucionais do artigo 226 e inúmeras interpretações que a gente já tem tido ao longo do tempo dessa equiparação das relações familiares. Então, por essa razão, tá? Só pode ser desconstituído pela via judicial. Aqui ele diz a questão irrevogável, né? Isso diz respeito tão somente ao ato de reconhecimento e não efetivamente ao registro. Lembremos-nos, né, que não é possível, né, cancelar esse ato de averbação no registro civil de pessoas naturais, salvo com decisão judicial. Então, a pessoa que reconhece, o termo de reconhecimento já é irrevogável, então depois de averbado, então é impossível tirar isso do registro civil das pessoas naturais, exceto no caso de desconstituição pela via judicial com vício de vontade, fraude ou simulação. Poderão requerer o reconhecimento de paternidade e maternidade socioafetiva os maiores de 18 anos de idade, independentemente do estado civil. Ou seja, tem que ser o maior de 18, tá? Não é permitido isso ao maior de 16, assim como tem a permissiva do reconhecimento de paternidade biológica, tá? Independentemente do questionamento que isso aqui pode gerar, a decisão expressa do provimento vem nesse sentido dos 18 anos. Não poderão reconhecer a paternidade ou maternidade socioafetiva os irmãos entre si, obviamente, né? O irmão não pode se tornar pai do outro, e nem os ascendentes. Isso aqui também, né, numa questão de reconhecimento de socioafetividade do avô com a neta, que o avô se fez presente o tempo todo de um pai omisso e ele quer reconhecer a paternidade socioafetiva da neta. Não pode também, pessoal. Tá? Isso não é permitido nem do avô, do bisavô, do trisavô, do tetravô, independentemente de quem seja. O pretenso pai ou mãe será pelo menos 16 anos mais velho que o filho a ser reconhecido. Aqui segue a mesma regra, o rito que a gente tem lá da adoção também, né, dessa mínimo de 16 anos.
de idade, né, a idade mínima entre o adotante e o adotado, também se aplica aqui no caso do reconhecido e do requerente. Artigo 11. O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva será processado perante o registrador civil de pessoas naturais, ainda que diverso daquele que foi lavrado ao assento, mediante exibição de documento oficial de identificação com foto do requerente e a certidão de nascimento, ambos em original e cópia, sem constar do traslado a menção de origem à filiação, tá? Então não pode constar na certidão de nascimento apresentada ou até eventualmente expedida para esse fim a origem biológica de uma paternidade, né, para gerar ali talvez facilitar a compreensão do procedimento, não pode haver dado o uso dessa expressão. E aqui muito importante que ele pode ser feito também em serventia diversa, manifestado também pela Arpem Brasil, que segue esse mesmo rito do provimento 16, assim como também tem aqui as exposições na sequência falando que aplica-se no mesmo rito lá do provimento 16 do CNJ, que a gente já estudou aqui, é a mesma sistemática. Ele vai no RCPN diverso, manifesta lá, o registrador autua tudo como se fosse o reconhecimento biológico de paternidade espontânea e encaminha para o registrador civil das pessoas naturais competentes, se for um beneficiário do provimento 19, né, de assistência gratuita ali, né, que declaração de pobreza, ou ele entrega para o requerente para que ele providencie essa averbação. O registrador deverá proceder, lógico que tem mais requisitos aqui que a gente tem que tratar, que além disso tem a anuência expressa dos pais biológicos, assim como também teria anuência lá no caso da filiação biológica, a anuência da mãe. Então aqui tem que trazer os dois porque trata-se de um sistema distinto do provimento 16. O registrador deverá proceder à minuciosa verificação da identidade do requerente mediante coleta em termo próprio, ou seja, em termo apartado, por escrito particular, conforme o modelo constante do anexo 6, de sua qualificação e assinatura, além de proceder à rigorosa conferência dos documentos pessoais. Pessoal, precisa ter uma declaração em apartado para ser arquivada no classificador devido. O registrador, ao conferir o original, manterá a cópia em arquivo juntamente com o requerimento, o termo assinado, e, parágrafo 3º, constarão do termo, além dos dados do requerente, os dados do campo filiação e do filho que constam no registro, ou seja, os dados que constam ali efetivamente de quem é o pai e a mãe biológico que já estão nesse registro, do filho que consta no registro, devendo o registrador colher a assinatura do pai e da mãe do reconhecido, caso este seja menor. Então, a anuência do pai ou da mãe, caso essa criança, esse interessado, né, esse reconhecido seja menor de idade, tem que ter ali a anuência expressa do pai e da mãe, tá? Então, no caso de ambos, eventualmente, tá, vai ter uma hipótese lá aqui no parágrafo 6º, que eu já vou adiantar para vocês, que na falta do pai ou da mãe do menor, na impossibilidade de manifestação válida destes ou do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz competente, que na verdade o nosso em São Paulo é o juiz corregedor permanente. Então tem essa aqui, né, no parágrafo 3º, essa necessidade da anuência dos pais registrais, né, dos pais que estão ali no registro, caso um deles não possa se manifestar, né? Lembrando, tá, que a eventual negativa expressa de um deles vai judicializar a questão, então na impossibilidade deles se manifestarem, uma manifestação válida, desde o do filho, quando exigido, o caso será apresentado ao juiz corregedor permanente para decidir. Parágrafo 4º. Se o filho for maior de 12 anos, assim como também acontece lá na adoção, onde ele será ouvido, né, ele não tem que se manifestar de maneira contundente, mas, né, a declaração dele gera ali uma certa força, né, dentro dos regramentos, né, da sistemática do ECA, a diferentemente aqui do provimento, onde ele tem que anuir, né, na verdade, ele tem que consentir expressamente. Então, a criança maior de 12 anos de idade, ela tem que consentir também, falando que aceita aquela filiação. Então, já dá poderes aqui para o próprio menor, né, de 16 anos, aqui maior de 12 anos, já fazer isso também. Parágrafo 5º. A coleta de anuência, tanto do pai quanto da mãe do filho maior de 12 anos, deverá ser feita pessoalmente. Personalíssimo. Não admite aqui, no caso, a anuência por procuração, tá? Poderia ser, assim, o caso do reconhecimento com poderes de procuração para este fim, mas a anuência não. Perante o oficial de civil das pessoas naturais ou escrevente autorizado. Lembre-se, tá? O auxiliar aqui não tem esse poder, tá? A café pública. Então é mediante o oficial, substituto ou um escrevente autorizado. Parágrafo 7º, que o 6º nós já tratamos, né, que é a questão de levar para o juiz corregedor permanente. Serão observadas as regras de tomada de decisão apoiada, aliás, de tomada de decisão apoiada, quando o procedimento envolver a participação de pessoa com deficiência, que está disposto lá no capítulo 3, título 4, livro 4 do Código Civil. Então segue o rito lá específico do Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou o Código Civil nesse sentido, permitindo aqui a tomada de decisão apoiada. O reconhecimento da paternidade ou da maternidade socioafetiva poderá ocorrer por meio de documento público ou particular de disposição de última vontade, desde que seguidos os demais trâmites previstos nesse provimento. Tá?
Aqui, pessoal, os demais trâmites são respectivamente a anuência daqueles pais registrais ou do menor que tenha mais de 12 anos. Do menor, né, com mais de 12 anos ou maior de idade. Nesse caso tem que ter a anuência dele. E segue o mesmo rito que a gente tem lá no Código Civil, do escrito particular, reconhecimento incidental por testamento, público ou particular. A disposição é irrevogável. Então é o mesmo sentido que a gente aplica lá, é a ratio que a gente vai aplicar aqui também. Suspeitando de fraude, obviamente, né, falsidade, má-fé, vício, simulação, dúvida do estado posse de filho, o registrador fundamenta a recusa e remete para o juiz corregedor permanente. Tá? Aqui não é no caso de não e resignação, né, com essa devolução. Na verdade, aqui ele já suspeitou, deu problema na fraude, ele vai recusar e vai remeter para o juiz corregedor permanente automaticamente. A discussão judicial sobre o reconhecimento de paternidade ou de procedimento de adoção obsta o reconhecimento da filiação pela sistemática do provimento. Óbvio, se você tem uma questão judicial tramitando, você não tem que influenciar aqui no provimento na questão voluntária. E o requerente deverá declarar, tá, junto àquele requerimento no termo que ele faz, o desconhecimento da existência de processo judicial em que se discuta a filiação do reconhecendo, sob pena de incorrer em ilícito civil e penal. Então é aquela mesma declaraçãozinha lá do provimento 16, que fala que não tem nenhum processo em curso, na indicação do suposto pai ou da paternidade espontânea, segue aqui a mesma sistemática. Tem que declarar também que não tem nada judicial correndo a respeito disso, seja por adoção ou por reconhecimento de paternidade. O reconhecimento de paternidade ou maternidade socioafetiva somente poderá ser realizado de forma unilateral e não implicará o registro de mais de 2 mães ou 2 pais no campo filiação do assento de nascimento. Cuidado, pessoal. A ARPEN se manifestou pontualmente sobre isso aqui, por quê? 2 pontos. O primeiro, de forma unilateral. Pode ser que um casal queira, um casal, um homem ou uma mulher, venham e queiram reconhecer a socioafetividade de uma determinada pessoa. Tá ok? Maravilha. O registrador civil, ao autuar essa declaração, ele vai fazer ela em conjunto? Não. A declaração é unilateral. São 2 atos de averbação, são 2 termos de reconhecimento, 2 tudo. Um para a mulher e um para o homem. Um para a pretensa mãe e um para o pretenso pai. Isso a ARPEN já se manifestou no sentido de pacificar. Não pode fazer num procedimento único de averbação. Faça sempre em 2. E não implicará o registro de mais de 2 pais ou 2 mães no campo de filiação. Limita-se 2 pais e ou 2 mães no campo de filiação. Pessoal, a interpretação desse provimento, inclusive na relação de reprodução assistida, nos leva a entender que se for um caso de 2 pais registrais e vem um sócio afetivo, o pai, para querer reconhecer essa criança, não é possível. Por quê? O provimento ele trava em 2 pais ou 2 mães. E independentemente da quantidade de pais ou mães, mas um casal homoafetivo quer reconhecer a filiação socioafetiva com essa criança. Pode. Um deles vai conseguir, o outro não. Porque se ele já tiver, por exemplo, um pai registral e inclusive vierem 2 pais para tentar o reconhecimento da paternidade socioafetiva, pelo provimento de maneira administrativa não será possível. Judicialmente é uma questão que vai ser discutida ainda quando isso acaba batendo nos tribunais e nas instâncias superiores. Via de regra, aqui não pode. Aí você pode se perguntar, mas por exemplo, na hipótese dele ter só uma mãe registral e não ter nenhum pai, eu posso colocar 3 pais socioafetivos no lugar, já que são limitados a 4? Lembre-se, não é limitado a 4 pessoas, e sim a 2 pais e 2 mães. Então não há possibilidade, vai ser sempre 2 pais ou uma só mãe, podem ser 2 mães ou nenhum pai, não se pode ter 3 mães ou 3 pais, é no limite de 2 para cada um, tá ok? E por fim, para finalizar, o reconhecimento espontâneo de paternidade ou maternidade socioafetiva não obstaculariza eventual discussão judicial sobre a verdade biológica. Então o fato dele anuir com o reconhecimento da paternidade socioafetiva não impede que ele busque o conhecimento da sua ascendência biológica, tá? E não questão de reconhecimento de paternidade ou maternidade biológica. Tá, ok? Então aqui é o sentido de que o reconhecimento espontâneo ele não obstaculariza o procedimento de conhecimento da verdade biológica. É diferente lá em cima no artigo 13, quando ele fala que a questão não pode estar judicializada no campo de adoção ou do reconhecimento de paternidade judicial, tá? Paternidade ou maternidade judicial. Então aqui trata-se, na verdade, de um problema que obstaculariza o conhecimento da verdade biológica. Ele vai buscar saber quem são seus pais biológicos. Não tem nada a ver com a questão do provimento aqui da socioafetividade. E por fim, o destaque feito pela própria ARPEN, Brasil,
que aplicam-se as regras do provimento 16 do CNJ nas questões também, né, de tanto no possível também indicação, né, de suposto pai socioafetivo, que ele pode ser notificado para reconhecer espontaneamente, lembrando que é uma questão meramente administrativa, por isso a permissiva tranquila nesse sentido aqui. E isso feito, então encerramos esse item do provimento 63 a respeito da tão nova paternidade socioafetiva e tão útil, né, para nós. Então, maravilha, pessoal. Sendo assim, encerramos aqui então mais uma dessas aulas do Registro Civil das Pessoas Naturais e falta pouquinho para terminarmos essa disciplina, tá ok? Um grande abraço e bons estudos.